O Vasco divulgou uma nota, de certa forma, lamentando a postura de um funcionário e do meio-campista Felipe Bastos na comemoração do título da Taça Guanabara, depois da vitória de 1-0 sobre o Fluminense, com gritos homofóbicos, né, cânticos homofóbicos, que são comuns entre torcedores. Né? Mas aí entra a grande diferença. Né? Podemos achar errado torcedores tendo essa postura, mas mais errado ainda é quando pessoas que representam o clube, que são profissionais do clube, né, têm essa conduta. É um cenário diferente. Uma coisa é você ter um torcedor que o clube, o presidente do clube, a administração do Vasco da Gama, no caso, não tem como controlar a atitude de um torcedor, e a outra é de pessoas que trabalham para o clube, são remuneradas pelo clube, são funcionários do clube, no caso daquela pessoa que estava junto com o atleta e do próprio jogador Felipe Bastos. Uma confusão que se faz nessas horas é justamente essa, né? A mescla do comportamento do torcedor comum com o do representante do clube, do funcionário do clube. São duas situações distintas, né? Ao mesmo tempo, não vejo muito mais o que pode ser feito. O Vasco se manifestou, diz que vai resolver internamente. Pode ser que o jogador seja punido, multado, mas isso, hoje em dia, os clubes dificilmente divulgam abertamente, justamente porque existem questões legais e contratuais que muitas vezes podem expor os clubes juridicamente lá na frente por expor um jogador, né, por, de repente, colocar para toda a torcida, para todo o público, algo que, em tese, compete ao jogador e ao clube, né, como o caso de uma punição por um mau comportamento ou coisa parecida. Isso é dito por advogados, inclusive. Existem hoje questões legais que dificultam esse tipo de ação, que era muito comum antigamente. O clube anunciava, o jogador foi multado em X%. Hoje é mais complicado você ver esse tipo de atitude sendo tomada e divulgada publicamente. Então é possível até que o jogador sofra uma punição interna pelo que fez. O Fluminense se manifestou, o Vasco se manifestou e o jogador se retratou, que é aquilo que ele tinha que fazer. Se desgastou, para ele foi ruim. Acho que fica uma lição para o Felipe e para outros atletas que devem entender que o comportamento deles não pode ser o mesmo comportamento do torcedor naquilo que se refere a declarações, porque ele acaba sendo um representante oficial da instituição, acaba sendo visto dessa maneira. Mas também importante a gente ter um debate mais profundo sobre essas questões, né? O mundo mudou, coisas que no passado eram aceitas hoje já não são, mas ao mesmo tempo compreender também que o que mais pode ser feito? É só alguém processar o jogador, se sentir ofendido, o clube, o Fluminense. Já tivemos muitas confusões ao longo da semana e num cenário daquele eu acho que foi ainda mais inadequada, digamos assim, para falar o mínimo, né, a ação do atleta ali naquela euforia do título. Vibrar com o título, cantar a música com a torcida, tudo isso é muito bacana, mas sem esse tipo de ação que acaba, de fato, colocando a ele mesmo, aos dois clubes e as duas torcidas numa situação aí de um conflito, né, ainda mais intenso depois de um final de semana onde o que não faltou foi isso. Em contrapartida, como eu publiquei no meu blog, você pode até acessar clicando aqui embaixo no link, o Vasco estuda algum tipo de homenagem, algum tipo de, digamos assim, de ação para torcedores, alguns, né, para simbolizar aqueles 30 mil que foram ao jogo. O Vasco pretende fazer algumas ações voltadas a alguns deles que tiveram aí um grande espaço. Aquela moça que cuidava com o neném no colo, que foi capa até do jornal Globo, a foto viralizou, do fotógrafo Alexandre Cassiano, excelente fotografia. Uma foto jornalística, né, registrando ali todo o pavor ali daquele medo das pessoas que estavam ali num confronto até com a polícia e tudo mais. E também para o famoso torcedor Cláudio Gonçalves, né, que ficou famoso como o gordinho do Vasco rapidamente nas redes sociais. Algumas pessoas até colocam, que é bullying, que nada. As pessoas trataram de uma forma até carinhosa, brincando. Ele deu uma entrevista ao Globo Esporte, super bem-humorado, feliz da vida, porque foi o primeiro a entrar no estádio, junto com o filho e mais um outro cidadão. E ele jogava água na cabeça, né, eufórico ali, quando ele abriu praticamente a arquibancada do Maracanã para o torcedor vascaíno. Foi um momento muito curioso, até engraçado, aquela figura rompendo ali aquela barreira, digamos assim, para chegar ao interior do estádio e poder acompanhar o jogo e a vitória do seu time, né? Legal que o Vasco faça isso. O Vasco precisa de mais e mais ações que mudem a sua imagem. O Vasco, na última semana, esteve envolvido em movimentos positivos e negativos, né? Digamos assim, desde a solidariedade prestada ao Flamengo, que gerou repercussão interna e muita confusão, mas externamente pegou muito bem para o Vasco, uma atitude nobre, que num passado recente seria inimaginável,
E aí a confusão com o Fluminense, todo aquele rolo que desgastou demais os dois clubes, essa situação do Felipe Bastos, uma homenagem, uma lembrança, um afago, um carinho a esse torcedor que tanto se esforçou para ver a partida desse domingo, acaba certamente, se acontecer, se de fato acontecer como o Vasco planeja fazer, sendo uma ação positiva que ajuda a melhorar a imagem do clube e passar uma mensagem, digamos assim, um pouco mais alegre, descontraída, positiva para todos aqueles que vivem no futebol e em torno do futebol. Ok? É isso aí. Valeu. Saudações.